Pelo que você tem conversado, inclusive com os contadores, realmente vai ser um outro cenário? Totalmente diferente, porque a partir da reforma tributária, todas as empresas, elas vão ter que saber muito de precificação, porque vai mudar a forma de tributação em relação aos produtos, serviços, né? E se de fato a empresa não tiver gestão, não saber precificar, que vai ser o mais importante, o que vai acontecer? Você vai acabar morrendo. Muitas empresas de contabilidade, ele não tem uma visão de gestor, ele não tem uma visão de empreendedor, ele não sabe nem precificar o serviço dele. Ou seja, ele precifica baseado no mercado, no salário mínimo. E aí eu pergunto, como esse cara que não sabe nem precificar o serviço dele vai ajudar o cliente dele a precificar? Então, se a contabilidade não começar a entender que o negócio mudou e ele vai ter que ajudar o cliente dele, mas para ajudar o cliente dele, é o que a gente sempre fala, aqui tem que ser casa de ferreiro, espeto de ferro, não espeto de pau. Não adianta você querer ajudar o seu cliente a precificar se você não sabe fazer isso na tua empresa. Então, é começar a olhar para dentro, começar a olhar, ter um olhar de gestor, um olhar consultor, um olhar realmente para processos, para tecnologia, porque senão você não vai conseguir passar dessa fase. Opa! Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Contador no Topo e hoje, novamente, com ela aqui, Marta Giove. Muito obrigado, Marta. Mais uma vez, obrigada por estar aqui, eu que agradeço, por poder compartilhar aí conhecimento, compartilhar tudo aquilo que a gente tem aprendido ao longo desses 20 anos. Maravilha! E hoje falaremos sobre um assunto que é de suma importância para o seu escritório, que é clientes infiéis ou retenção de clientes, que é uma dificuldade que muitos contadores têm, que acabam acontecendo ali no dia a dia, e por isso eles mandaram algumas dúvidas para nós, porque querendo ou não, a gente tem muito tempo, muita expertise no mercado, né, e muitas dicas para trazer. A Marta tem muitas dicas aí. Já para a primeira pergunta, Marta, por que alguns clientes simplesmente trocam de contador sem avisar nada? Bom, Isaac, a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando eu faço o perfil ideal do meu cliente, eu preciso entender a jornada de compra dessa pessoa. Como que funciona essa pessoa, o comportamento dela em relação à compra, tá? A partir do momento que eu entendi isso, eu vou conseguir definir no final se esse cara vai ficar muito tempo comigo ou não. Então, o que acontece? Por que as pessoas acabam cancelando o contrato e indo embora? Essas pessoas acabam cancelando o contrato e indo embora, o primeiro motivo é que eu não defini o perfil ideal, não defini a jornada de compra dessa pessoa. Então, eu acabo colocando qualquer um para dentro, e quando eu coloco qualquer um para dentro, eu acabo não tendo isso dentro do meu processo muito bem organizado, e essa pessoa vai embora. Uma outra coisa é, beleza, eu coloquei o perfil ideal do cliente dentro da minha casa, tô lá entregando as coisas para ele, só que eu não faço o quê? Relacionamento com ele. E hoje as pessoas querem o quê? Muito relacionamento. As pessoas, elas conseguem pagar mais, ver valor quando você faz o relacionamento e você mostra que de fato está entregando algo de valor para ela. Se ela não vê isso, simplesmente ela vira um cliente neutro, ele acaba indo embora, te troca mesmo, indo embora. Porém, tem um outro fator aí que é o básico, que é o arroz com feijão, atendimento. Muitos dos clientes acabam indo embora por falta de um atendimento bom, de um atendimento mais consultivo, de um atendimento rápido, que infelizmente isso não deveria ser nem diferencial. Muitas empresas de contabilidade colocam isso como diferencial, por quê? Porque a maioria não tem um atendimento ideal. E como seria um atendimento ideal? Você citou a questão de ser consultivo, de ser rápido, mas em qual sentido, por exemplo? Você tem um exemplo para trazer? Tenho um exemplo. Por exemplo, hoje a gente percebe que muitas empresas não têm o seu atendimento organizado. A gente chama de atendimento omnichannel, tá? Que é atendimento pelo WhatsApp, pelo e-mail, por plataformas, enfim, pelo chat. Geralmente, a comunicação dessa empresa de contabilidade está descentralizada. Cada colaborador tem um WhatsApp, e-mails diferentes para todo mundo. Então, às vezes, o cliente entra em comunicação por aqui, por lá, por aqui, e não tem aquela coisa organizada. Por não ter organizado, eu não consigo ter o quê? Uma central de controle. E não tendo uma central de controle, o que acaba acontecendo? O cliente acaba ficando jogado. Então, vamos supor, o cara entrou no WhatsApp e pediu algo. Aí, a pessoa vai passar para outra pessoa. Ah, não, ele mandou pelo e-mail, que chegou e, no fim, eu sempre falo, cachorro que tem muito dono, ou ele vai ficar gordo e vai passar fome. Então, muitas das vezes, esse mau atendimento acontece por falta de organização. Do cara ter o processo, de ter um único canal de omnichannel, onde existem os responsáveis para esse atendimento andar de forma linear. Ou seja, ele consegue visualizar tudo que o cliente dele pede, como que ele faz, e muita gente não tem uma plataforma que organiza esse processo.
entendeu? E por não ter essa organização de processo para você ver se responderam, quanto tempo de CLA, ter isso mesmo mapeado, dificilmente ele vai conseguir avançar em relação ao atendimento. Então, hoje o que falta muito é as pessoas organizarem. E para organizar isso hoje tem várias plataformas, tipo a Zap Contábil. A Zap Contábil tem ferramentas que integra de processo, que você consegue colocar isso. A Zap Contábil já é um ecossistema de omnichannel, onde a pessoa consegue concentrar todos os atendimentos. Então, a partir do momento que você faz o arroz com feijão, que é o básico bem feito, que é entregar para o cliente, atender o cliente ali no que ele quer, porque hoje o cliente está muito imediatista. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp com a minha contabilidade. O que eu preciso, eu vou lá no grupo e já peço para eles, em menos de 10 minutos já estão me devolvendo. Porque eu não quero ter trabalho de entrar em pasta, nada disso. Eu sei que cada um tem o seu processo. Por exemplo, a parte de IDP, a gente usa o Onvio. Então, a gente entra lá, faz a solicitação, ele já manda dentro do Onvio e assim por diante. Ou seja, existe uma organização. Então, hoje eu não abro mão deles porque existe uma organização muito bem feita que faz com que eu consiga suprir as minhas necessidades. E você se sente bem atendida nesse ponto? Super bem atendida. Então, assim, eles são rápidos e naquilo que eu preciso, eles conseguem me entregar valor. Então, todos os meses tem um relatório, eles conseguem me mostrar o quanto economizei de imposto, o que eles fizeram. Enfim, eles vão ajeitando o processo deles com a gente lá todos os meses, com a minha menina do financeiro. E é isso que o contador tem que olhar muito. Se ele resolver só essa base, se ele resolver só isso, ele vai conseguir já diminuir o churn dele, o cancelamento dele. E a base, então, é atendimento, é mostrar valor por meio dos relatórios daquilo que você está fazendo, se citou a economia de imposto, e o que mais? E também você ter uma comunicação eficaz, porque não adianta você não ter uma comunicação eficaz com o seu cliente, ou seja, você concentrar tudo num único lugar e ser rápido em relação ao atendimento. A agilidade ela é muito importante, Super. né? Hoje em dia nós estamos muito imediatista. Se o banco me pede um relatório, eu preciso mandar esse relatório no mesmo dia. E se eu vou pedir para a contabilidade, vai ficar me demorando 1000 anos para mandar? De jeito nenhum. Então precisa ser muito ágil nesse ponto. E aí o outro ponto que você citou é a organização, né? Porque se ele não tem isso bem organizado também, não vai conseguir encontrar rápido, né? Exato. Então tem que ter isso em processo. Hoje a IA está aí também para ajudar muito a simplificar o processo de fazer coisas repetitivas que ele pode organizar, colocar em automações, só que ele tem que sentar para fazer. Isso era até uma coisa que eu ia te perguntar, você citou sobre atendimento. Você acha que a IA pode ajudar no atendimento? Demais. Aqui na DPG a gente está automatizando muitas coisas com a IA e as pessoas acham que IA é um chatbot e não é. IA é você conseguir automatizar todas as tarefas repetidas, trazer humanidade para as pessoas que estão do outro lado, trazer tranquilidade para quem está desse lado de cá, para facilitar o serviço, né? E fazer com que a pessoa pense. Só que não adianta o empreendedor achar que ele vai instalar lá a IA, vai entrar na IA e vai conseguir fazer as coisas de uma forma rápida, instantânea. Não, ele vai ter que pensar. A IA é uma inteligência artificial. A gente faz o quê? A gente deixa ela inteligente. Então, para a IA fazer o que a gente precisa, a gente tem que fazer o quê? Treinar ela. Isso. E quem tem que treinar ela? É você, empreendedor. Não adianta você mandar o seu colaborador ir lá treinar ela, porque não tem lógica. Você precisa olhar muito para os seus processos, entender todos os seus processos para você conseguir fazer essas automações com a IA. São pontos importantes, né, que ajudam, porque a IA ela vai ser ensinável, né? Ela vai ensinar, ela vai trazer um caminho para que ela possa ajudar ali numa tarefa ou numa ação específica. E você citou um ponto que é importante, que é a repetição, né? Tem muita tarefa repetitiva que a gente tem no dia a dia, que a IA pode auxiliar e pode cumprir esse papel, né? Exatamente. E a IA serve muito para isso. Hoje eu estava lendo uma matéria que 40% dos empregos deixarão de existir por causa da IA. Aí eu pergunto, você quer que esses empregos ele desapareça e você substitua por pessoas que de fato vão ser pensantes e ajudar o seu negócio a crescer, ou você quer viver mais do mesmo? Ou seja, continuar com tarefas que não tem nada a ver. Então, se a contabilidade hoje, Isaac, não olhar para toda essa questão da automatização, da inteligência artificial, do atendimento omnichannel, organização de processo, está fadada ao fracasso, à falência, ainda mais com a reforma tributária. Então, a partir de 2026, eu tenho certeza que muitas empresas de contabilidade deixarão de existir, vai separar o joio do trigo, não tem jeito. Aí basta você, empreendedor, realmente sair da sua zona de conforto e ir ali, de fato, para a operação para entender. Não é para a operação para operacionalizar. Eu mesmo estou na operação entendendo os processos. Eu operacionalizo para entender o que está acontecendo, para trazer soluções para resolver os problemas do dia a dia e a facilidade
contabilidade para o meu cliente, que é isso que importa, e manter meu cliente aqui na casa. Que, por exemplo, às vezes pode ter algum problema que é simples na sua visão, só que você não tem a visão daquele problema, porque às vezes a operação também não comunica a respeito daquilo, e aí é algo que pode ser solucionado facilmente. Exato. Vou pegar um exemplo aqui nosso. A gente viu que o cliente, ele sobe os materiais na pasta e ele não avisa. E ele não avisa porque tá na correria do dia a dia. Sim. E aí a gente acaba deixando de entregar coisas porque ele não avisou. Então, o que eu já descobri? Eu preciso colocar uma automação para, a partir do momento que o cliente subir as coisas na pasta, já vir um e-mail pro atendimento que já subiu as coisas na pasta. E isso eu não vou amolar o meu cliente em falar, ele acaba na correria esquecendo, e também não vou perder os prazos porque ele colocou lá e já fui avisada disso. E isso como que acontece? Com a IA, com a automação. E na contabilidade provavelmente deve ter alguma situação parecida como essa, né? Demais. Então, assim, os clientes enviam documentos, os clientes têm que ser cobrados de documentos também. E aí você tem que ficar fazendo isso manual o tempo todo? Não dá. Tem que colocar ali toda uma automação, uma IA para trabalhar para você. Perfeito. E aí essa questão, você citou a reforma tributária. Pelo que você tem conversado, inclusive com os contadores, realmente vai ser um outro cenário? Totalmente diferente, porque a partir da reforma tributária, todas as empresas, elas vão ter que saber muito de precificação, porque vai mudar a forma de tributação em relação aos produtos, serviços, né? E se de fato a empresa não tiver gestão, não saber precificar, que vai ser o mais importante, o que vai acontecer? Você vai acabar morrendo. E aí o que acontece, Isaac? O que acontece é que muitas empresas de contabilidade, ele não tem uma visão de gestor, ele não tem uma visão de empreendedor, ele não sabe nem precificar o serviço dele. Ou seja, ele precifica baseado no mercado, no salário mínimo. E aí eu pergunto, como esse cara que não sabe nem precificar o serviço dele vai ajudar o cliente dele a precificar? Então, se a contabilidade não começar a entender que o negócio mudou e ele vai ter que ajudar o cliente dele, mas para ajudar o cliente dele, é o que a gente sempre fala, aqui tem que ser casa de ferreiro, espeto de ferro, não espeto de pau. Não adianta você querer ajudar o seu cliente a precificar se você não sabe fazer isso na tua empresa. Então, é começar a olhar para dentro, começar a olhar, ter um olhar de gestor, um olhar consultor, um olhar realmente para processos, para tecnologia, porque senão você não vai conseguir passar dessa fase. E aí tá um ponto importante que a gente fala de gestão, mas isso também é marketing, porque preço é o quê? É um dos 4 P's do marketing mais importantes para a empresa. Então, às vezes, o empreendedor contábil, ele pega, ele pensa assim, mas eu não estou investindo no digital, eu não faço marketing. Não, a partir do momento que você abre o seu escritório, você já começou a fazer marketing, porque tem os 4 P's. E preço é um dos P's mais importantes. Então, se ele não pensa, se ele pensa que ele faz, só que ele não faz do quê? De maneira estratégica. Exatamente, ou seja, mais uma vez eu vou repetir o que eu disse aqui, Isaac. O cara, ele faz a precificação dele baseado no quê? No mercado, salário mínimo, porque o cara tá cobrando mais barato, e não é assim que se faz precificação. Inclusive, gente, a gente tem até, para facilitar a vida do contador, deixa aqui embaixo um link, nós temos uma planilha que o cara coloca todas as informações corretas e você consegue precificar o seu serviço de maneira certa, aonde você consegue ter lucro, você consegue, de fato, pagar as despesas, porque precificação, você tem que ter lucro em cada produto que você vende. Seja serviço ou seja produto. Aí eu pergunto, como o cara vai ensinar isso se ele não faz isso para a empresa dele? Então, preço é um P do marketing, e para você fazer marketing, você precisa do preço. E aí, como que você faz seus preços sem estratégia nenhuma, de qualquer jeito? Não é assim que funciona. Perfeito. E isso vai ser muito importante. Então tá aí o alerta. 2026 está chegando, a gente está aqui já quase na metade de 2025, né, Marta? Estamos em abril já, o tempo tá voando, gente, e você precisa já olhar para isso. Se você não está se atualizando nesse sentido, se o seu escritório não está preparado para a reforma tributária, é melhor você correr e se preparar, porque a Marta já vem dando esse alerta já há muito tempo, os contadores que participam do podcast dela também, porque é uma pergunta que ela sempre faz, e é um ponto muito importante para você estar atualizado. E aqui, Marta, uma outra pergunta que o pessoal mandou aqui, que a gente até anotou aqui é: meu escritório entrega um bom serviço. Acredito que todo contador, pelo menos, pense, né, que o escritório entrega um bom serviço. Mas mesmo assim, alguns clientes saem. O que estou fazendo de errado? Isaac, uma coisa que eu aprendi ao longo desses 20 anos de empreendedorismo são 2 coisas. Primeiro, você pode ser a melhor empresa, ter o melhor ambiente, ter o melhor salário, o melhor plano de carreira, as pessoas vão embora. Acabou. As pessoas irão embora. Então, você tenha, como empreendedor, essa mentalidade. Sim. Você não tem que deixar de fazer, porque se você não treinar as pessoas acabam quebrando tua empresa. Então, é melhor você treinar, você ter tudo isso e, de fato, essa pessoa, se ela quiser ir embora, ela vai embora, mas pelo menos ela te ajudou naquele momento da tua empresa. E a segunda coisa é que clientes irão embora. Independente de...
você pode ter o melhor processo, o melhor atendimento. Você pode ter muitas coisas legais para o seu cliente, mas em dado momento esse cliente pode ir embora sim, tá? O que você tem que fazer é você aumentar essa LTV. O quanto mais tempo ele vai ficar com você. E para você fazer isso, existe várias ações que você tem que fazer. Como eu disse, a gente tem que ter essa ciência que os clientes irão embora? Sim. Porém, isso não quer dizer que você não tem que fazer ações para manter esse cliente na tua carteira. Você vai ter churn? Vai. Por isso que você tem que vender. Porque quem não tá vendendo tá morrendo. Porque a carteira acaba se oxigenando, os clientes, as empresas fecham, as empresas mudam de dono e assim por diante. Mas para você manter esses clientes na carteira, você tem que sempre olhar para o quê? Para os seus processos, para o seu atendimento, para a maneira que você vende o teu produto. Se você faz marketing, não faz marketing, porque fazer marketing também é fazer marketing para o teu cliente, é você vender valor para o seu cliente. Então, você precisa ter um plano de ação sempre para se relacionar com o seu cliente, para vender mais para ele. Mas tenha ciência do seguinte, não ficar desesperado. É que o cliente não vai ficar para sempre na tua empresa, o funcionário não vai ficar para sempre na tua empresa, por isso que você tem que ter, o Alex sempre fala uma coisa interessante, ter a sua caixa d'água cheia, seja na entrevista de colaboradores, seja na carteira de clientes. Por isso que você tem que estar vendendo sempre, porque em um dado momento esse cliente pode ir embora. E aí entra um ponto importante que eu acho válido citar, que não necessariamente só ele deve ser bom ou pensar que ele é bom, mas ele precisa o quê? Se mostrar bom. Parecer bom para o cliente. Um ponto que você trouxe na sua conversa sobre a contabilidade que te atende é que, fora o atendimento deles serem muito rápido, que isso faz a diferença para você, chama a sua atenção e é perceptível para você, ou seja, te gera valor, eles te mostram relatórios mensais. Imagina se eles te entregassem o relatório uma vez no ano. Com a loucura que há no dia a dia e mês a mês, você querendo saber ali se os relatórios estão bons, se os números estão bons, se não estão, e ainda o atendimento consultivo que você citou, que é explicar também os números, né? Tirar suas dúvidas a respeito de cada ponto. Você acha que isso não seria útil? Claro que é útil, mas mostrar isso para você é o que faz a diferença. Imagina se eles fizessem um relatório mês a mês e não te entregassem. Só entregasse no final do ano, ia fazer sentido? Nenhum sentido. E aí, Isaac, você tem que ver, mais uma vez, você definiu o perfil ideal do seu cliente, o pacote que o seu cliente comprou, porque isso está lá também quando você monta os seus serviços em marketing, você tem que deixar claro o que você vendeu para o seu cliente. Então, Exato. Hoje eu pago uma contabilidade e pago bem, porque quando eu quis contratar essa empresa, eu deixei bem claro aquilo que eu queria e ele deixou bem claro aquilo que ia entregar. E para isso eu teria que pagar. Agora, por exemplo, não faz sentido você cobrar um valor pequeno e fazer uma entrega uau. Não é sobre isso, é sobre você alinhar as expectativas do valor, por isso que precificação é muito importante, do valor que você entrega para aquela pessoa. E o valor, de repente, é só um atendimento automatizado, não é o relatório. No meu nível de empresa hoje, eu preciso desses relatórios. Mais um MEI, uma pessoa que está começando agora, precisa disso? De que maneira? Então, é você entender de fato qual é o cliente que você está colocando para dentro da sua casa. E não só o cliente, mas também o outro P, que é produto. Exato. O que você está entregando nesse produto? É você ter claro que, como você trouxe, né, o alinhamento de expectativa e também o que vai estar contemplando naquele serviço que está sendo contratado dentro daquele produto. Você está contratando isso. Se você quiser isso aqui a mais, é a parte. Acredita que no seu plano tem isso, né? Se você quiser alguma coisa ou outra a mais, você tem que pagar por isso. Sempre ficou bem claro quais são os serviços que eles prestam, o que eu tenho direito, o que eu não tenho direito, está bem claro, até quando eles fizeram um bolso tudo certinho. E tem coisas que é a parte mesmo e que quando eu peço, já vem a proposta, aí eu sigo se eu quiser ou não. Por isso, mais uma vez, produto. Quais são os pacotes de produto que você vende e deixar bem claro para o seu cliente aquilo que você está entregando. E é gestão, mas é marketing também, porque você viu, só em 2 pontos aqui a gente falou de preço e falamos de produto. E seguindo agora uma pergunta sobre concorrência. A concorrência está cada vez mais conseguindo mais clientes ou os clientes simplesmente não veem valor no meu trabalho? A concorrência está ficando cada vez mais acirrada. Então, estou até pensando como eu vou responder isso, porque, de fato, Isaac, cada vez mais a gente está num funil. As coisas estão se funilando. E com a tecnologia, as coisas vão ficando muito mais agressiva. Sim. Muito mais agressiva. Quanto mais tecnologia eu tenho, mais eu consigo baratear. E não adianta a gente não olhar para o mercado em relação a preço também. Por isso, quando a gente vai precificar, a gente precisa olhar para preço. Porém, mais uma vez, o que faz o cliente ficar com você? É o diferencial que você entrega.
Então, gente, mais uma vez eu vou dizer pra você que o cara vai ficar com você quando você entrega valor pra ele. E esse valor é o quê? No relacionamento e naquilo que você consegue mostrar de valor pra ele. Óbvio que hoje, com tanta tecnologia, com IA e tal, quanto mais eu automatizar e minha operação ficar barata, mais eu consigo investir em quê? Em relacionamento e mostrar valor para esse cliente. Mas eu consigo estar próxima do cliente. Uhum. E aí fazer com que esse cara pague um pouco mais para mim do que para o meu concorrente. Mas não vamos romantizar as coisas aqui, dizendo, não, se eu só entregar valor, o cara vai ficar comigo, eu conseguir fechar com o cara. Não é bem assim que funciona. Eu preciso, de fato, olhar para o mercado, olhar para minha região, olhar para meus produtos, precificar da forma correta, olhando também para a concorrência e fazer com que todo investimento que eu faço em automações, tecnologia, isso eu consiga baratear mais o meu preço, mas também entregar o quê? Valor para esse cara. Olha só que bacana. E dentro disso a gente acabou de entrar em outro P do marketing, que é o quê? A praça. Que é entender o seu mercado, é entender o seu concorrente, é entender os canais que você vai estar trabalhando para prospectar esses clientes, para conseguir conquistar eles. E aí uma questão importante que você citou, né? Às vezes o empresário vai lá, ele define o preço, ele pensa, vou cobrar isso aqui. Às vezes está tomando prejuízo, às vezes a operação dele não está fazendo sentido, às vezes ele pensa que está perdendo cliente por conta do preço, ele vai lá e abaixa o preço dele. Acaba que ele acaba perdendo toda a margem de lucro que ele teria. Por quê? Porque ele não soube mostrar o valor. E aí você citou uma coisa que eu acho que, sem dúvida, na contabilidade é muito importante. A gente faz essa defesa aqui na DPG, a gente até tem aulas a respeito disso no DPG Ensina, DPG Ensina, que é a diferenciação. Se diferenciar do concorrente. Você só consegue se diferenciar olhando para ele, olhando o que ele está entregando, vendo o que ele apresenta como diferenciais e tendo o seu diferencial. Aí você vai falar, poxa, mas o meu serviço é o mesmo. O que pode me diferenciar? 2 pontos que a gente sempre traz aqui na DPG é, primeiro, sua localização, você trabalhar muito forte a sua região, e o segundo ponto é o nicho, ou seja, o público, que também entra na praça, que é você entender com quem você está se comunicando, com quem você está falando e quem que você quer chegar. Aí ele fala, não, mas todo CNPJ é CNPJ. Aí a sua concorrência vai ser maior. Cada vez mais. E você vai ter mais dificuldade para se diferenciar e você vai olhar sempre o quê? Que o meu atendimento é o meu diferencial, que a minha conversa com o meu cliente é o meu diferencial. Tá, mas por mais que você fale atendimento, a Marta trouxe o exemplo. Não é o atendimento, mas é a agilidade em responder para ela o que ela precisa. Ela citou a questão do lado consultivo, mas não é só o consultivo, é explicar para ela, é trazer para ela os números e o que cada um deles está explicando ali para ela no sentido do negócio dela. Quais são os resultados positivos e negativos. E dentro disso, por falar em números, Marta, tem uma pergunta que ela vem a respeito da taxa de perda de clientes, ou seja, o churn. Você tem uma estimativa de qual é a taxa aceitável assim para um escritório perder clientes por mês? Porque eu vejo muito contador às vezes desesperado. Porque tem mês que perde muito cliente e não entra nada, ou tem mês que perde e ganha. E você citou a importância da caixa d'água cheia. Eu queria saber se você tem uma estimativa assim, de uma taxa que seja um pouco aceitável dentro do mercado. Eu nunca olhei, eu olhei para o mercado, vou falar do mercado em geral, o que é uma taxa de churn aceitável olhando para o mercado negócio, tá? Que é até 5% da tua carteira de clientes. Uhum. Então, se você tem lá 1.000 clientes, você perder 5%, até 5% daqueles 1.000 clientes, que daria 50 clientes, né? Se fosse 10% seria 100, daria 50 clientes, é aceitável. É bom isso? Óbvio que não, mas até 5% é aceitável. Só que lembra o seguinte, que você precisa estar vendendo para repor isso. Então, assim, churn, você tem que... Assim, então, vamos lá. Eu perdi 50 clientes naquele mês. Vamos supor que você tenha 1.000 clientes. Estou falando de 1.000 clientes, tá, gente? Então, se eu perdi dos 1.000 clientes, eu perdi 50 clientes naquele mês, eu tenho que substituir esses 50 clientes, pelo menos, ou então colocar mais 51. Ou eu preciso empatar, ou eu preciso colocar mais um. Crescer. Ou então, crescer. Ou então, olhar para faturamento. Então, vamos supor que eu perdi 50 clientes e um faturamento desses 50 clientes, vamos supor que cada um me pagasse R$100. 5.000. E aí eu preciso colocar 2 clientes de 2.500. Tá, elas por elas. Ok. Então, é para isso que a pessoa tem que olhar. Então, olhando na visão de mercado, que é até 5%, de 3% a 5%, não pode passar disso, né? Isso que é uma taxa aceitável. Agora, para o mercado contábil, até algo que eu vou pesquisar, mas para o mercado contábil eu nunca tinha visto esse número, mas estou falando de número geral para todas as empresas. Até porque no mercado contábil, até uns anos atrás, o cara fechava com um contador e ficava por muitos anos, né? A Marta é um exemplo disso, ela tinha um caso de um contador que estava com ela já há muito tempo. Então, a questão é essa, o contador, querendo ou não, ele quando fecha com o cliente, no mercado contábil antigo, se assim eu posso dizer, né, antes da
contabilidade online, ele ficava por muito tempo. Você tinha um relacionamento ali, ou um relacionamento de envia-guia, de envia as informações, mas nada muito próximo. Mas com a chegada da tecnologia, que está o ponto que a Marta trouxe, não só da contabilidade online, mas da tecnologia em si, principalmente celular, computador, ficou tudo muito mais rápido. As pessoas precisam de tudo para ontem, cada vez mais. Então, a contabilidade precisou se adequar a isso. Quem se adequou, saiu na frente. Quem ainda não se mexeu, claro, vai perdendo um cliente ou outro. E por isso, Marta, que está a importância de vender. Porque às vezes o contador ele pensa, tá, mas eu estou fazendo marketing. Eu estou aqui no meu escritório, eu estou sendo visto agora, Marta. Ó, estão me vendo, igual você sempre fala, né? Marketing serve para aumentar a sua visibilidade. Mas aí a pessoa chega e aí? Não fecha. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu sobre vendas. E vendas é algo que dá para aprender, né, Marta? Você não precisa nascer com aquilo. Exato. Então, assim, vendas, que eu sempre falo, é processo, tá? E o que é processo? Eu tenho um processo descrito de vendas, então o que eu faço diariamente, como que aquele processo está desenhado. Se eu começar diariamente a praticar esse processo, o que vai acontecer? Chega um dado momento que eu vou ficar bom naquilo. Óbvio, Isaac, que a gente fala antes disso a gente fala de perfis comportamentais. E eu sei que tem perfis comportamentais, que é o executor, o comunicador. Ele tem mais essa, como ele é comunicativo e tal, ele tem mais esse molejo aí para vendas, comunicação e tal. Mas não necessariamente tem que ser esse perfil comportamental. E geralmente a gente sabe que o contador, ele tem um perfil analista, entendeu? Mas se o analista, ele de fato começar a treinar a comunicação, fazer uma oratória e seguir processo, ele vai ter um sucesso muito grande de vendas, porque vendas é processo. E se eu começo a estudar sobre vendas, começo a aprimorar os meus processos, com certeza absoluta eu terei sucesso em vendas. Então eu conheço contadores que era muito analítico, que foi aprendendo, que foi se desenvolvendo, foi seguindo o processo e hoje vende muito bem. Então assim, vendas é para todo mundo. Até porque, a dado momento, por exemplo, você pode ser a pessoa mais analítica, mais planejadora do mundo, mas você casou. Para você chegar no namoro, no casamento, você tem que se vender. Então de alguma forma ou outra, você fez ali um processo. Sim. E a vendas diária ali, de um processo comercial, é você seguir o passo a passo e fazer as coisas acontecerem e, claro, querer diariamente aprender algo novo. E aí você citou sobre aprender. Na sua visão, é o empresário contábil que tem que ir para a linha de frente, ali aprender sobre vendas, dominar os processos, ou ele tem que contratar uma pessoa para isso, bota lá um vendedor e ele que se vire? Jamais. E o Flávio Augusto fala sobre isso, né? Quem conhece o Flávio Augusto, aí, um dos grandes empresários do Brasil, ele fala assim, que se o empreendedor ele tá perdendo tempo com outras coisas, não com vendas, ele tá, de fato, afundando a empresa dele. Então, assim, Márcia, quer dizer que tem que ter um time comercial? Não, tem que ter um time comercial. Hoje a DPG tem um time comercial. Mas depois de quantos anos eu saí da frente do time do comercial? Depois de muitos anos que eu tenho uma pessoa que eu consegui fazer com que essa pessoa fosse o líder e me espelhasse tudo. Só que ainda hoje eu continuo vendendo. Eu continuo estudando sobre vendas, sobre processo de vendas, atendendo os clientes para ver onde estão os gaps, assim por diante. Você precisa, o empreendedor contábil, ele precisa conhecer o processo comercial. Porque como ele vai colocar uma pessoa se ele não conhece? Ou então tem que ter o sócio. Então, assim, eu tenho sócios, cada sócio vai ter um papel. Aí eu cuido da operação, que nem aqui na DPG. Tem um sócio que cuida da operação, da estratégia, eu fiquei com a parte comercial. Por quê? Porque a minha habilidade maior é essa. E eu já estava à frente disso. Então, todo mundo, mas aqui dentro da empresa, para você ter uma ideia, todos os sócios teve que ir para frente de vendas. Então, assim, a DPG só existe hoje porque eu e o Alex sempre fomos bons vendedores. O Lucas, que é meu irmão, que hoje é o CEO da Zap Contábil, ele é uma pessoa totalmente introvertida. Muito introvertida. O Lucas hoje é um baita vendedor, porque ele entendeu que ele precisava aprender sobre vendas, fazer o processo de vendas. E hoje ele tem um time de vendas, ele tem lá, só que ele tá lá acompanhando, analisando. E não adianta o contador falar assim, vou contratar alguém para colocar aqui e essa pessoa que se vire. Não é assim que funciona. Ele sempre vai estar frustrado. Ele precisa entender todo o processo de vendas para depois sim começar a delegar e acompanhar isso. E olha só que legal, na DPG a gente tem vários produtos a respeito disso, né? E também você, porque você tem o seu livro, que fala sobre o quê? Sobre vendas e departamento comercial. Isso aí. Tem a alternativa do curso, o curso Máquina de Vendas. Isso aí. Para quem quer assistir e acompanhar gravado. E tem a própria consultoria comercial em grupo que a gente realiza aqui com os contadores.
contadores. Então, alternativas não faltam. O que falta é disposição e principalmente a iniciativa, que a gente fala muito também, né? Que a pessoa planeja, pensa, mas não executa, não vai à frente. E o contador, o empresário contábil, de fato, ele precisa ir à frente nesse ponto para ter melhores resultados e para principalmente converter aquilo que entra de lead nele em vendas. Até porque, um dado importante, a gente estava até batendo no nosso relatório. É comum o contador pensar assim, nossa, chegou um lead esse mês, né, conversei com ele, mas não fechou. O lead ele pode fechar no outro mês, ou no mês subsequente, mas você precisa ter ação comercial em cima disso, ação de marketing também depois. Então aí que está a importância, tanto do marketing quanto das vendas. Às vezes o lead vai chegar num dado momento, mas não vai ser um momento para ele ali agora, porque talvez não seja tão importante para ele. Talvez não faça tanto sentido para ele fechar naquele momento, mas depois pode fazer. Exato. Vai das suas ações de marketing e vendas, tá em cima ali. E também, um ponto importante sobre a questão do comercial é que o comercial te ajuda a estruturar produtos. Sua cesta de produtos. Porque quantos contadores hoje não tem uma cesta de produtos, né, Marta? Exato. A maioria não tem. A maioria das empresas de contabilidade não tem uma cesta de produto. A maioria das contabilidades não tem um processo de vendas. Não entende que você precisa ter uma organização. Até hoje, o cara que vive por indicação, nem sempre todas as indicações vai chegar lá e vai fechar. E você pergunta para o cliente, olha, você tem aí todas as indicações? Não. Tá onde? Tá, não sei. Entende? Então, assim, ele precisa entender que ele precisa urgentemente olhar muito para esse processo de vendas, para esse processo de relacionamento, atendimento. Ele precisa, de fato, Isaac, ter nas mãos dele essa habilidade. Porque se ele não tem essa habilidade, ele não vai conseguir crescer. E mais uma vez eu vou reforçar aqui. Quem não está crescendo está o quê? Está morrendo. E após a reforma tributária, vai se separar o joio do trigo. A gente está vendo um movimento muito grande no mercado de empresas contábeis grandes comprando outras empresas. Sim. Empresas grandes se unindo. E aí, você que está assistindo a gente, qual vai ser o futuro da tua empresa? E aí, você vai querer se unir, você vai ser vendido, você vai querer crescer, porque o mercado contábil hoje é um mercado muito bom. As pessoas acham que é um mercado ruim, mas não é um mercado ruim, não. Aliás, hoje todos os mercados são mercados bons. O que vai fazer diferença é o empreendedor que está ali na frente do negócio, entendeu? Perfeito. E aí, agora, voltando até mesmo para uma pergunta que o pessoal mandou, essa questão que é assim, Marta, se na sua visão, se o cliente, a empresa só procura o contador quando ele precisa de alguma coisa, é um sinal que tem alguma coisa errada? Por exemplo, o contador ele não é ativo, ele não fica, como você comentou, né, enviando relatório, informação, e o contato desse contador com a empresa é só quando a empresa chama ele. Você acha que tem alguma coisa errada ali? Muito errada. E isso não é só na contabilidade, em qualquer negócio, né? Então, a partir do momento que o contador ele é só reativo e não é ativo, ele precisa começar a repensar o negócio dele, porque daqui a pouco esse cliente neutro dele lá vai estar morrendo, vai estar indo embora. E mais uma vez, quem não está crescendo está morrendo. Então, não é normal o seu cliente ser um cliente reativo. Você precisa ser ativo com o seu cliente, entender os cenários, entender qual é o momento dele. Óbvio, gente, que eu sempre falo, ser consultivo não é você ficar ligando todo dia para o seu cliente, toda hora reunião, não é sobre isso. É você entender as dores do seu cliente e atuar no momento certo que ele precisa. Então, não é só ele te chamar, é você saber ali como que anda. Por exemplo, todo contador sabe a saúde financeira do cliente. A gente tem clientes aqui que, por exemplo, o cara tá vendendo, então, dado mês, ele tá vendendo. Daqui a pouco, passou 3 meses, o cara começou a decair. Por que o contador ou o time de relacionamento liga? A gente tá vendo aqui que nesses 3 meses você tava vendendo bem, as vendas caíram. O que tá acontecendo? Isso é o quê? Ser ativo. Tem uma coisa que a gente pode ajudar? Isso aqui é ativo. Ele começou a analisar o balanço, viu que as tarifas dele estão muito altas. O senhor cliente, é o seguinte, suas tarifas estão muito altas, tal. Você acha que o cliente vai esquecer disso? Não é sobre você estar todo dia falando com o seu cliente, é você ser ativo na hora certa e no momento certo com ele. Beleza. E dentro disso, tem uma questão que é a questão do quê? A questão justamente de você estar à frente, né, que você citou, de você ser ativo ao invés de você ser reativo ao cliente, você tomar a frente, você ter esse contato com ele e você ter esse cuidado. É claro que você não vai conseguir ter isso com todos, então por isso ele precisa definir aquilo que a gente falou lá atrás, que são os produtos, que ele vai estar englobado ali naquilo que ele contratou. E aí, Marta, última pergunta, já quase acabamos aqui, né, estamos caminhando para a reta final. Na sua visão, Marta, você como empresária, o que faz um empresário continuar com a mesma contabilidade? Mais uma vez, eu vou dizer para você que é o atendimento consultivo que você dá para ele,
as respostas rápidas e, de fato, todo empreendedor quer o quê? Quer economizar com imposto, economizar dinheiro. O empreendedor está preocupado com o quê? Com o fluxo de caixa dele. E a partir do momento que você tem ali uma equipe na sua empresa de contabilidade que vai suprir essas necessidades do empreendedor e educando o empreendedor também. Hoje eu vejo muito empresário em vários tipos de curso tal, sendo que o próprio contador poderia ter sua base de educação para ensinar o empreendedor, sabe? Ensinar fluxo de caixa, ensinar sobre retenção de clientes, ensinar sobre vendas tal. Seria mais uma maneira do contador ter ali um produto na empresa dele, ganhar dinheiro também, entendeu? E o que faz o empreendedor ficar são esses pequenos valorzinhos que nós chamamos, que você vai entregando para o seu cliente ao decorrer da jornada dele contigo e vai fazer com que o seu cliente não te esqueça e que teu cliente te acione nos momentos também que ele mais precisa, mas você tem que ser muito ativo com ele nos momentos certos, na hora certa. E às vezes, como que ele vai descobrir isso? Às vezes sentando para tomar um café com o cliente. Exato. Conversando, ouvindo o cliente, tendo aquela escutativa de perceber aquilo que ele está trazendo, perguntando, o que fez você ficar comigo até hoje? O que eu me diferenciei dos demais na sua visão? Aí você vai anotando e você vai trazendo aquilo como um padrão dentro do teu escritório. E assim você evolui, assim você cresce. Isso mesmo. Marta, conselho final ou dica final para o pessoal? Bom, gente, invista muito em relacionamento, invista em olhar para o seu time de atendimento, de pessoas que são, de fato, consultoras, de pessoas que pensem, coloque as automações, as IA para pensar por você. Para pensar não, para fazer trabalhos repetitivos, para você ter tempo de se relacionar com o cliente. Ouça o seu cliente, esteja na primeira levantada de mão que esse cliente está insatisfeito, vá lá conversar com ele, mas antes dele levantar a mão, entenda todo esse processo, porque daqui para frente o que vai prevalecer vai ser o relacionamento e os valorzinhos que você entrega para o seu cliente. Tem uma jornada clara para o cliente, né? Isso Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Obrigado, Marta, mais uma vez. Gente, ficamos por aqui. Deixa aí o seu like, o seu gostei no vídeo, se esse vídeo fez sentido para você. Envie esse podcast para um contador, para um empresário contábil que precisa dessas informações, se fez sentido para você. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima e tchau, tchau! Tchau, pessoal. Até a próxima.